Você vive cercado por certezas, pessoas afirmando verdades absolutas, políticos, gurus, influenciadores, até mesmo amigos. Todos parecem ter uma resposta pronta para tudo. E você, no meio disso, se pergunta: será que é assim mesmo? É exatamente essa dúvida que Michel de Montaigne, um pensador do século XVI, ensinou a cultivar como forma de liberdade. Sim, liberdade. Porque, ao contrário do que muitos acreditam, quem mais se protege da manipulação não é o mais informado, mas o mais questionador, o mais cético. Montaigne foi um homem incomum para sua época. Em uma era dominada por dogmas religiosos, verdades científicas incertas e guerras por ideias, ele fez o impensável. Voltou-se para dentro de si. Em vez de buscar verdades externas, ele decidiu investigar o que se passava na sua própria mente. E ao fazer isso, descobriu algo perturbador, que ele não podia confiar nem mesmo nos próprios pensamentos. Esse é o ponto de partida do ceticismo montaigniano. A suspeita de que a mente humana, com suas crenças, emoções e impulsos, é profundamente falha. Montaigne não escreveu para convencer. Ele escreveu para observar. Suas palavras não são declarações de poder ou de verdade, mas registros de uma mente tentando entender a si mesma e, ao fazer isso, desmascarar as ilusões nas quais se apoiava. Ele tinha uma pergunta que o guiava. Que sais de? Que sei eu? Essa pequena frase, quase ingênua, carrega uma força descomunal. É o tipo de pergunta que desmonta certezas, abala estruturas internas e cria espaço para algo raro: o pensamento livre. O verdadeiro cético não é aquele que acredita em nada, é aquele que se recusa a acreditar sem antes pensar. Montaigne não queria criar uma nova doutrina, ele queria nos livrar das correntes invisíveis das opiniões alheias, porque para ele o maior perigo não era o erro, mas a certeza cega, a certeza que te impede de ver o outro lado, que te fecha numa bolha ideológica, que te transforma em servo de ideias que nem sequer são suas. Ele via como o ser humano tem uma tendência quase automática de se agarrar a explicações rápidas. Como nossa mente quer conforto, quer clareza, quer um vilão e um herói. Mas o mundo não é feito de histórias simples, e quando você se apega a essas versões simplificadas da realidade, você se torna vulnerável, manipulável. Quantas vezes você acreditou em algo apenas porque foi dito com confiança? Quantas vezes seguiu uma ideia porque ela parecia estar na moda? O ceticismo de Montaigne é um convite brutal à honestidade intelectual. Ele te obriga a admitir que você pode estar errado, que aquilo que você defende com tanta paixão pode ser apenas uma opinião mal examinada. Ele dizia: quando alguém me contradiz, ele me ensina. Essa frase não é só uma expressão de humildade, é uma armadura contra a manipulação. Por quê? Quem aprende a escutar o contraditório, quem não teme o confronto de ideias, dificilmente será enganado. A dúvida, nesse caso, é uma forma de proteção, uma maneira de se blindar contra os dogmas que querem se infiltrar na sua mente. O curioso é que, ao duvidar de tudo, Montaigne não se tornava mais inseguro. Pelo contrário, ele se tornava mais livre. Livre para mudar de opinião, livre para reconhecer limites, livre para não precisar estar certo o tempo todo. E essa liberdade o tornava mais sábio do que muitos que se achavam donos da verdade. A filosofia dele nos ensina que você não precisa ter todas as respostas para ser forte. Você precisa ter coragem de fazer as perguntas certas. E essa coragem, no mundo de hoje, vale mais do que qualquer diploma, qualquer status ou qualquer autoridade. Pense em como isso se aplica às redes sociais. Todo dia, somos bombardeados por afirmações, posicionamentos, indignações. É uma selva de certezas. Montaigne nos lembraria: duvide.
Duvide até da sua própria reação emocional. Pergunte-se: por que eu estou acreditando nisso? De onde vem essa certeza? Quem se beneficia se eu pensar desse jeito? Essa postura não é confortável. Ela exige maturidade. Exige que você tolere a insegurança, que viva sem garantias, que aceite o caos. Mas é esse desconforto que te torna difícil de manipular, porque a manipulação se alimenta da sua pressa de acreditar, do seu desejo de ter razão, da sua necessidade de pertencer. Ao cultivar o ceticismo, você desacelera, você ganha tempo para pensar, para observar antes de reagir, para escolher antes de repetir. E nesse espaço entre o estímulo e a resposta, você encontra liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de escolha, liberdade de ser quem realmente é. Montaigne não idealizava a mente humana. Ele sabia que somos contraditórios, frágeis, confusos. E justamente por isso, precisamos olhar com desconfiança, até mesmo para aquilo que mais acreditamos. Porque a ilusão mais perigosa não é a que vem de fora, mas a que nasce dentro de nós. Ele conta em seus ensaios como muitas vezes se pegava defendendo ideias que não havia refletido profundamente. Percebeu que repetia pensamentos como quem repete um refrão decorado, e isso o assustou. Ele viu que poderia estar vivendo uma vida inteira pautada em certezas herdadas e não construídas. É por isso que a filosofia de Montaigne é tão atual. Em um tempo onde todo mundo grita para ser ouvido, ele nos convida a calar, a escutar a própria mente com cautela, a interrogar as próprias ideias como se fossem suspeitas, a se afastar das multidões que aplaudem certezas fáceis e caminhar no terreno instável da dúvida, mas não confunda isso com indecisão. O cético não é alguém paralisado, é alguém que se move com atenção, que sabe que todo passo pode ser uma armadilha, que prefere pensar 2 vezes do que cair no buraco de uma ideia mal formulada. Ele não age por impulso, age por discernimento. O pensamento de Montaigne nos mostra que, no fundo, a dúvida é uma forma de respeito. Respeito por si mesmo, respeito pelo outro, respeito pela complexidade da realidade. Porque só quem respeita a verdade o suficiente é capaz de reconhecer que ainda não a possui por completo. Se você vive repetindo tudo o que ouve, se acredita em tudo o que lê, se compartilha tudo o que sente, você não está pensando, está apenas reagindo. Montaigne diria: reaja menos, reflita mais. A mente que não questiona é um corpo sem defesa. Talvez por isso ele tenha escolhido escrever ensaios e não tratados. O ensaio é uma tentativa, um rascunho. Ele não pretende ser definitivo. É uma forma de dizer: estou pensando, não pregando. E isso, em si, já é um gesto de resistência, porque vivemos num tempo em que até a dúvida é vista com desconfiança, mas Montaigne não escrevia para agradar, escrevia para entender, e ao fazer isso, nos oferece uma lição poderosa. Duvidar não é desistir da verdade, é recusar as mentiras disfarçadas de certeza. A mente que aprende a duvidar desenvolve um tipo especial de inteligência. Não é aquela inteligência que decora, que coleciona frases bonitas ou argumentos prontos. É a inteligência que sabe respirar antes de reagir, que aprende a observar o mundo com distância, que enxerga a si mesma como parte do problema. Montaigne era esse tipo de mente. Ele não buscava vencer debates, mas sim vencer as ilusões que o impediam de pensar com clareza. Ele queria escapar da armadilha de ser apenas mais um repetidor de ideias. Esse é o ponto mais desconfortável de sua filosofia. Ela exige que você pare de fingir que sabe, que abandone o conforto das verdades absolutas e enfrente o terreno escorregadio da ignorância consciente. Para Montaigne, a consciência da ignorância não é um defeito, é
um sinal de sabedoria. É quando você começa a ver que tudo aquilo que parecia sólido pode ser apenas uma construção frágil, feita de medo, orgulho e conveniência. E por que isso é tão importante? Porque os manipuladores se alimentam exatamente da sua ânsia por certezas. Quanto mais desesperado você estiver por uma explicação clara, mais vulnerável você se torna a narrativas falsas, ideologias dogmáticas e líderes autoritários. Eles te oferecem segurança em troca da sua autonomia, e muitos aceitam. Porque pensar dá trabalho, pensar dói, pensar exige coragem, mas o cético resiste. Ele não entrega sua mente tão facilmente. Ele não se apaixona por explicações rápidas. Ele suspeita daquilo que parece fácil demais de acreditar. Ele olha para todas as verdades com uma pergunta no olhar: será mesmo? E esse simples movimento já o separa da massa, já o torna perigoso. Porque alguém que pensa de verdade não pode ser usado com facilidade. Montaigne acreditava que nossa mente está em constante mutação, que somos criaturas móveis, instáveis, contraditórias, e justamente por isso deveríamos ser mais humildes em relação às nossas opiniões. Ele não via problema em mudar de ideia, pelo contrário, ele via nisso um sinal de crescimento. O homem que muda de ideia não é fraco, é vivo. É alguém que se permite evoluir, que se recusa a ficar preso em conceitos que já não fazem mais sentido. Essa flexibilidade intelectual, porém, exige uma postura radical. Você precisa aceitar que não tem controle sobre tudo. Precisa aceitar que muitas vezes você está agindo mais por hábito do que por escolha, que sua mente é influenciada por tudo, pelas palavras que escuta, pelas pessoas que admira, pelas emoções que sente, e que só a dúvida pode te dar uma chance de escapar disso. Montaigne não era um nihilista. Ele não dizia que nada tem valor. Ele dizia que tudo precisa ser investigado, até mesmo o que você mais valoriza, até mesmo aquilo que parece sagrado demais para ser questionado. Porque tudo que está acima da dúvida está fora da razão. E o que está fora da razão pode se transformar em tirania. Ele olhava para o mundo e via como as pessoas eram guiadas por crenças herdadas, por tradições repetidas sem reflexão. E se perguntava: quantas dessas ideias realmente fazem sentido? Essa pergunta simples pode abrir abismos dentro de você. Pode fazer você perceber que passou a vida inteira obedecendo comandos invisíveis. Pode fazer você questionar até sua identidade, mas é exatamente aí que começa a verdadeira liberdade. Quando você entende que não precisa ser o que esperam de você, que pode abandonar opiniões antigas, que pode olhar para o passado com crítica e para o futuro com dúvida, que pode reconstruir a si mesmo a partir da incerteza. Isso é o que Montaigne fez. Ele escreveu seus ensaios como quem constrói uma casa num terreno em constante terremoto. E ainda assim, habitou essa casa com dignidade. O cético de Montaigne não é um desesperado, é um lúcido. Ele vive sem garantias, mas não sem propósito. Ele sabe que o sentido da vida não está nas certezas que coleciona, mas na forma como lida com suas incertezas. Ele transforma a dúvida em ferramenta de autoconhecimento. E ao fazer isso, aprende a conviver com a complexidade do mundo sem precisar dominá-lo. Esse tipo de sabedoria é raro, porque ela exige que você esteja disposto a desaprender, a questionar até mesmo os pensamentos que te confortam. E essa é uma das partes mais difíceis do ceticismo. Ele não poupa nem aquilo que você ama. Ele pergunta: você ama isso porque é verdadeiro ou porque te faz sentir bem? E quando você descobre que muitas vezes são as mentiras que te confortam, sente o peso real da liberdade. Montaigne dizia que a opinião é a coisa mais volátil que existe, que o ser humano muda de ideia como muda de roupa, mas o problema não está em mudar. Está em fingir que não muda, está em defender.
Opiniões como se fossem eternas. Está em confundir opinião com verdade. Ele via nisso a raiz de muitas tragédias humanas, porque quem confunde opinião com verdade está sempre pronto para atacar quem pensa diferente. E é por isso que o ceticismo também é um caminho de paz, porque ele dissolve o fanatismo, ele desarma a agressividade intelectual, ele ensina que você pode discordar sem odiar, que pode escutar sem se ofender, que pode viver entre opiniões opostas sem precisar escolher um lado. Montaigne não queria criar um exército de pensadores iguais, queria criar indivíduos autônomos, capazes de sustentar o peso da liberdade sem recorrer à tirania das certezas. A dúvida para ele era mais do que uma ferramenta de pensamento. Era uma postura ética, um modo de estar no mundo com respeito e prudência, porque só quem duvida tem paciência para escutar. Só quem duvida tem humildade para reconhecer quando erra. Só quem duvida é capaz de ver o outro não como inimigo, mas como espelho. Essa visão é profundamente necessária no mundo atual. Vivemos em um tempo em que o excesso de informação criou uma ilusão de conhecimento. As pessoas acham que sabem porque leram manchetes. Acham que entendem porque assistiram vídeos. Mas Montaigne lembraria: saber não é repetir. Saber é digerir. É transformar o que você leu em pensamento próprio. É recusar a superficialidade em nome da lucidez. Por isso, seu ceticismo não é uma fuga da realidade. É uma imersão mais profunda nela. É um convite para olhar com mais calma, com mais cuidado, com mais consciência. E esse olhar exige silêncio. Exige que você pare de repetir, pare de se justificar, pare de se defender. Apenas observe, apenas pense, apenas sinta o peso de não saber. E nesse peso, descubra sua própria força, a força de quem não precisa vencer discussões, a força de quem não precisa convencer ninguém, a força de quem é livre o suficiente para mudar de ideia sem perder a dignidade. Essa é a força que Montaigne cultivou em si. E é a força que ele deixou como legado. Quando você se torna cético de verdade, você começa a perceber como tudo é frágil, os discursos, as ideologias, as identidades. Você começa a ver que por trás de toda certeza há uma insegurança escondida e que muitas vezes quem grita mais alto é quem tem mais medo. O cético, por outro lado, não precisa gritar, ele escuta, ele pensa e, ao fazer isso, se protege de ser arrastado pelas vozes que não pensam. Essa proteção é silenciosa, não chama atenção, mas é poderosa. Porque ninguém pode dominar completamente alguém que pensa por conta própria. Montaigne entendeu isso, e é por isso que sua filosofia é, no fundo, uma filosofia de resistência. Uma resistência invisível, sutil, mas inquebrável. A resistência de quem não se entrega facilmente ao jogo da manipulação. O maior ato de coragem intelectual, segundo Montaigne, não é afirmar uma ideia, mas sim suportar a ausência de uma. É conseguir existir sem a necessidade de um sistema fechado, de uma doutrina rígida, de uma resposta definitiva. É suportar o vazio com dignidade, porque nesse vazio nasce o pensamento autêntico. A mente que não se apoia em certezas falsas pode finalmente começar a ver o mundo como ele é, contraditório, fluido, ambíguo. A dúvida se torna então uma disciplina, um treino mental que exige constância. O cético não se torna cético por ler livros ou estudar filosofia. Ele se torna cético ao observar sua mente diariamente, ao identificar os momentos em que está apenas repetindo o que ouviu, ao reconhecer as emoções que o empurram para conclusões precipitadas. É um trabalho de vigilância interna. E como todo trabalho sério, exige esforço. Montaigne sabia que esse esforço não era para todos.
A maioria prefere a simplicidade reconfortante de ideias herdadas. Preferem ser levados pela corrente sem pensar para onde vão. O problema é que essa entrega passiva tem um custo. Você se torna dependente. Sua identidade se constrói em cima de pensamentos que não são seus. E quando esses pensamentos desmoronam, e inevitavelmente desmoronam, você entra em crise. O ceticismo, ao contrário, não te promete estabilidade, mas te oferece resiliência. Ele não constrói castelos, mas fortalece a mente. Uma mente forte não é a que tem todas as respostas, mas a que sabe navegar sem mapa. A que confia mais na sua própria lucidez do que nas fórmulas prontas do mundo. A que prefere o desconforto da dúvida à prisão da certeza ilusória. E aqui está um ponto central. O cético não é alguém perdido. Ele é alguém em movimento. Em vez de se apegar a verdades imutáveis, ele acompanha a vida em sua mudança constante. Ele entende que o tempo transforma tudo, valores, crenças, percepções. E por isso, ao invés de tentar congelar a realidade, ele se adapta. Ele observa, aprende e transforma. Montaigne nos mostra com sua própria vida que o ceticismo não precisa ser frio, não precisa ser distante, pelo contrário, é uma forma de estar mais presente. Porque quando você abandona as certezas, você começa a prestar atenção de verdade. Você ouve com mais profundidade, olha com mais curiosidade, vive com mais intensidade. Não está mais tentando enquadrar o mundo numa teoria, está experimentando o mundo como ele é. Ele escreveu sobre tudo: amizade, morte, medo, vaidade, ignorância, mas nunca de um lugar superior, sempre como um igual, como alguém que também estava perdido, também tinha dúvidas, também errava. E essa honestidade é o que torna a sua filosofia tão poderosa. Ela não é um manual de soluções, mas um espelho. Um espelho que te obriga a se encarar de verdade. E ao se encarar, você descobre algo desconfortável. Grande parte do que você acredita é conveniência. Não é fruto de reflexão, mas de repetição. Não é conclusão, é condicionamento. O mundo te treinou para pensar de um certo jeito. A cultura te moldou, as experiências te empurraram, e agora, para pensar com liberdade, você precisa se desfazer dessas camadas, precisa limpar o terreno, precisa reconstruir do zero. Esse processo é lento, doloroso, solitário, porque nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai te acompanhar. Ao duvidar, você começa a incomodar. As pessoas gostam de quem tem certeza. Certeza inspira segurança. Mas quando você começa a levantar perguntas, quando começa a apontar as incoerências, quando deixa de repetir os discursos dominantes, você passa a ser visto como ameaça. Como alguém que está complicando demais. Mas complicar é necessário, porque a realidade é complexa. E quem se recusa a encarar essa complexidade está apenas fingindo que vive. Montaigne nos ensina a aceitar a vida como ela é, imperfeita, incerta, cheia de falhas, e justamente por isso, Bela, a beleza da vida está na sua instabilidade, no fato de que tudo muda, tudo escapa, tudo se transforma. E o cético é aquele que aprende a dançar com essa impermanência. Ele percebe que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em entender seus próprios limites, que não adianta querer dominar tudo lá fora se você não conhece nem o que se passa dentro de você, que antes de tentar transformar o outro, é preciso aprender a observar a si mesmo com sinceridade. O ceticismo, nesse sentido, é uma forma de autocuidado, de higiene mental, de purificação da alma. Quando você começa a aplicar essa filosofia no dia a dia, algo curioso acontece. Você se torna menos reativo, menos impulsivo, você escuta mais, fala menos, você percebe os jogos de poder nas palavras, as manipulações escondidas nos gestos, os interesses por trás das opiniões. Você desenvolve uma percepção mais aguçada,
uma espécie de sexto sentido filosófico, e isso te protege. Protege contra relacionamentos tóxicos, contra líderes carismáticos que vendem ilusões, contra narrativas ideológicas que só servem para dividir, contra conselhos que parecem sábios, mas escondem armadilhas, porque agora você não aceita mais tudo o que ouve. Você questiona, você pausa, você analisa, e só depois, se fizer sentido, você incorpora. Esse filtro interno é o que separa o ingênuo do lúcido. O ingênuo vive no automático, repete ideias, segue modas, acredita em promessas. O lúcido, inspirado por Montaigne, vive em alerta. Está sempre se perguntando: por que eu penso assim? Quem me ensinou isso? O que estou deixando de ver ao acreditar nisso? Esse tipo de mente é rara e, por isso, poderosa. Mas Montaigne também nos alerta. O ceticismo pode se tornar vaidade, pode virar arrogância. Você pode se orgulhar tanto da sua dúvida que começa a desprezar quem pensa diferente. E isso é uma armadilha, porque a dúvida, quando é verdadeira, é humilde. Ela não precisa se afirmar. Ela apenas observa, pergunta e segue em frente, sem necessidade de provar que é melhor. Sem necessidade de vencer discussões, o verdadeiro cético não tenta destruir as certezas dos outros. Ele apenas se recusa a ser escravo das suas próprias. Ele respeita a busca do outro, mesmo que não concorde com o caminho, porque entende que pensar é um processo individual, que cada mente tem seu ritmo, que cada um tem seus próprios fantasmas, suas próprias feridas, suas próprias ilusões, e que talvez o melhor que podemos fazer é ajudar uns aos outros a pensar, e não a convencer. Esse é o legado de Montaigne, uma filosofia que não impõe, mas convida, que não grita, mas sussurra, que não constrói verdades, mas abre espaços, espaços de reflexão, de silêncio, de honestidade. Num mundo cada vez mais ruidoso, essa filosofia se torna ainda mais valiosa, porque ela não quer te transformar em alguém mais confiante, mas em alguém mais consciente. E ser consciente hoje é um ato de resistência, porque tudo à sua volta te empurra para o automatismo, para o consumo, para o conformismo. A dúvida nesse cenário é revolucionária. É como uma faísca no meio da escuridão, pequena, mas capaz de incendiar toda uma estrutura que se sustenta na sua ignorância, na sua pressa, na sua necessidade de se encaixar. Quando você escolhe duvidar, você escolhe sair do jogo. Escolhe respirar fora do sistema. Escolhe pensar com a própria cabeça. E isso, no mundo atual, é quase um crime, porque o pensamento livre não gera lucro. A reflexão profunda não alimenta algoritmos. A dúvida não vira slogan. Mas é exatamente por isso que ela é necessária. Montaigne escreveu para si mesmo, para entender sua mente, para resistir às ilusões. E ao fazer isso, acabou escrevendo para todos nós, porque todos carregamos as mesmas inseguranças, os mesmos medos, os mesmos desejos de pertencimento. A diferença é que poucos têm coragem de olhar para isso com clareza. Poucos têm coragem de dizer, eu não sei, mas quem diz eu não sei com honestidade já está um passo à frente de quem vive fingindo que sabe, porque esse reconhecimento abre portas, gera espaço, cria possibilidades. O cético não é aquele que desiste da verdade, é aquele que sabe que ela é um caminho, não um destino, que sabe que pensar é andar em terreno desconhecido, e que por mais escuro que esse caminho seja, ele ainda é melhor do que a luz artificial das certezas impostas. Então, se você quer ser livre, comece a duvidar. Não como quem nega tudo, mas como quem quer entender melhor. Duvide do que te disseram, duvide do que você mesmo sempre acreditou, duvide até da dúvida, se for necessário. Mas nunca, nunca abandone a coragem de pensar, porque no fim das contas, é isso que Montaigne nos ensina. Pensar
é um ato de amor próprio. É o modo mais profundo de se respeitar, de se proteger, de se libertar.